Olá! Você também tem dificuldade de ler a Bíblia? Eu conheço um monte de gente que sim, que diz, Ana, eu até queria, mas a linguagem é complicada, não consigo entender, já tentei, achei chato, acho que Deus não fala comigo através dela porque eu não consigo entender nada. Conheço um monte de gente. E aí veio o desafio. Esse mês de julho eu resolvi fazer um estudo junto com vocês no Instagram e no Facebook. Através da onde, né? Como a gente vai fazer isso? Todos os dias eu vou postar e estou postando um capítulo de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, como é que funciona? Tem gente que não tem isso aqui como hábito, né? E aí tem aplicativo, tem devocional, mas não sabe manusear bem, não entende. E o que nós vamos propor a vocês, né? O que eu tô propondo a vocês é que todos os dias, nesse mês de julho, vocês se comprometam em ler um capítulo, um só. Depois que fizer a leitura desse primeiro capítulo, segundo capítulo, do capítulo do dia, você vai entrar lá no Instagram, mensagem de domingo. Entra lá no Instagram e vê o que eu destaquei daquele capítulo. O que é que eu tô trazendo de esclarecimento sobre aquele capítulo. Então, assim, a gente, quando terminar o mês de julho, nós vamos ter lido um livro juntos. Por quê? Porque o livro de Mateus tem 28 capítulos. Então, eu quero convidar você que nunca conseguiu, que não consegue, que não teve ainda essa oportunidade, para estar com a gente fazendo a leitura bíblica. E eu quero fazer aqui já um resumo desses 5 primeiros capítulos que a gente, hoje, estamos no 5º dia, não comecei no dia 1º, então hoje eu vou fazer um resumo aqui, tá? Vamos lá. No primeiro capítulo, até antes um pouco do primeiro capítulo, eu fiz uma introdução explicando quem foi Mateus, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Quem foi Mateus? Como era o nome dele antes da conversão? O nome dele era Levi. Ele fazia o quê? Ele era coletor de impostos, ou seja, não era uma pessoa muito querida, não. As pessoas não gostavam muito dele, não, porque ele batia lá para pedir dinheiro, né? Então, Mateus, ele foi chamado para seguir Jesus e, surpreendentemente, ele não disse, peraí um pouquinho, deixa eu pensar aqui se eu devo ou não devo, se a minha juventude ainda não está valendo para eu deixar para seguir a Deus, né, a Jesus, depois que eu já tiver curtido a vida, né, como alguns fazem. Não, ele deixou tudo imediatamente e foi. A Bíblia não fala se a vida dele era boa ou se era ruim, mas com certeza ele não tinha pouco dinheiro, né? Então a questão não foi financeira. Ele largou tudo porque estava desempregado, estava sem nada para fazer mesmo e foi. Não foi isso, não. Acho que ele foi tocado sim pelo chamado de Jesus e resolveu segui-lo imediatamente. E aí o que é que acontece? Eu dou uma explicada sobre isso, falo para quem Mateus escreveu. Mateus escreveu com o propósito de alcançar quem, né? E aí, nessa postagem que eu chamo de postagem de introdução, eu digo que é para os judeus que já tinham uma promessa messiânica, que esperavam o Messias, foi para eles que Mateus escreveu, certo? Acabou alcançando outras pessoas, mas quando ele pensou em escrever o que ele estava vendo, ele queria alcançar esse público para explicar que o reino do céu, e ele é o único dos 4 que fala sobre isso, estava próximo e Jesus tinha chegado para isso, para nos alertar. No capítulo 1º, que você vai ler e depois vai lá na postagem, e se você quiser começar a partir de agora do 5º, você lê o 5º e vai e segue com a gente. Tem a genealogia de Jesus Cristo, que é muito interessante porque muita gente acha que a linhagem real de Jesus veio de Maria. Mas, na verdade, a descendência de Davi é de José, do pai adotivo de Jesus. Veja que bacana. Maria continua sendo a mulher entre todas as mulheres, é escolhida por Deus para gerar o seu filho. E só isso, minha gente, já dá a ela o maior status que a mulher pode ter na vida, né? Aquela de ter sido a escolhida, a bem-aventurada.
mas foi José que precisava ser honrado, né? De quem veio a descendência real, em que o cego, mais pra frente a gente vai ver isso, vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi, porque Davi era da linhagem, né? Era antepassado de José, seu pai adotivo. E ele herdou isso, né? Além dessa curiosidade da genealogia, nós temos descrito no capítulo 1 o nascimento de Jesus Cristo, e eu ressaltei, cada dia eu ressalto um versículo. Eu ressaltei o versículo 23 desse capítulo 1, que o anjo diz para José que Maria conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, para mim, essa mensagem é muito linda, porque o que é que acontece? Só pelo nome dele já nos garante que jamais vamos estar sozinhos. É Deus conosco, minha gente. Lindo demais, né? No capítulo 2, a gente tem a visita dos magos e tem a fuga para o Egito, quando José recebeu em sonho o alerta de que Herodes, não o Herodes, aquele da crucificação, outro Herodes, estava querendo matar Jesus. Na verdade, ele ficou sabendo que o rei dos judeus tinha nascido e era concorrente dele. Então, todas as crianças com menos de 1 ano foram mortas, e Deus alertou José de que saísse com Maria e com Jesus para o Egito, né? Fugiram para o Egito. Nesse mesmo capítulo, passados os anos, José também recebe a orientação de que podiam sair do Egito e voltar para a terra deles. Qual foi o meu destaque nesse capítulo 2? Nesse capítulo 2 eu coloquei aqui como destaque, que eu acho que serve como reflexão para a gente, de que os reis que eram lá da Pérsia vieram adorar Jesus. E aqui o versículo 2 diz o seguinte: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Viemos adorá-la, viemos adorá-lo. Eles vieram de um lugar distante para se aproximar de Jesus e adorá-lo. E aí eu pergunto, quantas vezes você tem a igreja do seu lado e você bota um monte de obstáculo, diz que tá cansado, diz que o dia hoje foi ruim, que eu não tô me sentindo bem, né? E aí não vai. Os reis magos viajaram léguas, viram uma estrela, entenderam o chamado e vieram adorar, simplesmente conhecer, se deixar conhecer. E a gente tá esperando o quê? Para conhecer mais desse Deus, para ir à sua casa e adorá-lo, sabe? Foi a postagem do capítulo 2 essa. No capítulo 3, eu tô fazendo um resumo, bem resumo, tá? Para você me acompanhar. No capítulo 3, Mateus relata, né? A pregação de João Batista. João Batista dá testemunho sobre Jesus e acontece o batismo de Jesus, certo? E aí aqui, ó, na postagem do terceiro dia de Mateus, eu coloquei aqui, deixa eu achar que eu quero descrever para vocês exatamente o que eu coloquei. Pronto, achei. Ó, eu coloquei como versículo o versículo destaque Mateus 3,17, que diz o seguinte: eis que uma voz dos céus dizia: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E por que eu destaquei isso? Porque isso era o início do ministério de Jesus, né? Eu falei um pouquinho sobre João Batista, esse precursor de Jesus. Ele veio antes para anunciar que Jesus estava vindo. Ele pregava no deserto quando ninguém queria ir lá pregar. Ele pregava o batismo de arrependimento, né? Deixar de fazer realmente o que está errado, né? E ele foi super humilde porque ele era um homem extremamente especial. Jesus disse que ele era o maior dos profetas daquela geração. E ele disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias, né, dos seus pés. Porque eu que queria que o Senhor me batizasse, né? E Jesus disse: não, me batize e cumpra aquilo que a gente vem, que está escrito, né? E antes, o ministério de Jesus começa a partir do batismo.
E antes mesmo de Jesus realizar qualquer milagre, o que é que acontece? Deus envia uma voz, né, do céu, ele fala: este é meu filho amado, a quem me comprazo, quem me dá alegria, a quem eu tenho prazer. E o que é que essa reflexão quer nos dizer? Que Deus não espera que a gente faça algo para nos amar. Ele simplesmente nos ama. Assim como ele amava Jesus, Jesus não precisava fazer nada para ele amar. Ele já era seu filho muito amado, então a gente tem que guardar isso no coração, sabe? E aí, minha gente, é lindo, você vai lendo a Bíblia e você vai se deliciando, sabe, dessa oportunidade que Deus nos dá de conhecer mais sobre Ele, mais da sua palavra. No capítulo 4, a gente tem a tentação de Jesus, depois Jesus volta para Galiléia, a vocação dos discípulos é bem grande, esse 4, né? Grande de informação, rico de informação. O tamanho ele é praticamente o mesmo. E Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Qual foi o meu destaque aí? No capítulo 4, vou pegar aqui o versículo que eu coloquei como destaque. Mateus 4, versículo 6. Foi na tentação de Jesus. Veja, Jesus, ele, depois que ele se batizou com com João Batista, ele saiu dali, ele foi levado, a Bíblia diz que ele foi levado para jejuar 40 dias. E quando ele concluiu esse jejum dele, que não deve ter sido nada fácil passar 40 dias sem comer e sem beber, a Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. Então, você pensa, caramba, porque ele está cada vez mais perto de Deus, com maior intimidade com Deus, tinha jejuado, então por que o diabo? Porque Deus permitiu que o diabo tentasse ele, né? A gente tem que perguntar para quê, não tem que perguntar por quê. E aí, o nome de Deus foi glorificado nessa tentação. E o versículo que eu destaquei, Mateus 4, versículo 6, diz o seguinte: o diabo pergunta: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Por que eu escolhi esse? Nossa, tem um monte de versículo legal. Por que escolheu esse? Porque eu vejo isso acontecendo ainda hoje. As pessoas, elas são questionadas, às vezes, na mente delas, elas se perguntam: será que eu sou capaz? Será que eu sou isso mesmo? O inimigo, ele põe dúvida sobre a nossa identidade. E se você não estiver muito seguro sobre quem você é, para que você foi chamado, você entra numa pilha e faz o que o inimigo quer que você faça, que é se atirar ali, né? É entrar numa depressão, perder, né, o valor de si mesmo, ter um olhar errado sobre si. Então, minha gente, ler a Bíblia é você conseguir enxergar um pouquinho do que é que a palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, ela tem a ver com a nossa vida. Que lição a gente pode trazer, né, dela, pode tirar dela. Eu escolhi isso porque hoje em dia, se você falar alguma coisa sobre mim que não seja verdade, talvez eu me chateie, fique triste. Mas eu sei quem eu sou, não é você que vai dizer quem eu sou. E a gente tem que ser assim, a gente tem que saber quem a gente é. Nós somos filhas amadas, filhos amados do Deus Altíssimo. Ele enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, que é amor maior do que esse, né? Houve um sacrifício por amor a cada um de nós. Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Isso não nos dá o direito de continuar pecando, errando, não é isso. Mas ele retirou do inimigo a autoridade que ele tinha sobre nós. Ele nos deu a oportunidade de dizer: o Senhor é meu Salvador, por isso eu estarei contigo no paraíso. A gente vai ver tudo isso mais pra frente, mas eu quero convidar vocês a olharem as palavras que Deus enviou
não só para Mateus, né? É o que eles vivenciaram, essa palavra que se cumpre, que é verdadeira, para o nosso dia a dia. Por isso que eu destaquei. Se tu és filho de Deus, Jesus deu a resposta. Acreditar em Deus por acreditar em Deus não quer dizer muita coisa não, porque o diabo aqui mostrou que acreditava e que conhecia a palavra. Ele cita a palavra nesse capítulo 4 várias vezes. Mas Jesus também, né, conhecia, ele era a palavra viva, então ele pôde responder, ele soube responder. Isso é importante demais, ter essa condição de fazer esse confronto ser real, mas na certeza de saber quem somos, sabe? Isso é muito importante. Aí, depois desse momento também de batalha, foi que surgiram várias coisas. Foi quando Jesus saiu fortalecido do jejum e da batalha espiritual e começou a realizar os milagres. Então, isso tá tudo descrito no capítulo 4 de Mateus. E o quinto, Mateus 5, que foi hoje é a minha postagem. Então, hoje que eu tô falando é dia 7 de julho, você pode tá assistindo esse vídeo em outro momento, mas até o resumão que eu tô fazendo aqui são dos 5 primeiros capítulos de Mateus, tá? Eu vou tentar ficar fazendo assim de 5 em 5, tá? Eu destaquei Mateus, deixa eu ver aqui, 5, versículos 13 e 14. Então, por quê? Certo? Vamos lá. O capítulo 5 fala sobre o quê? Fala do Sermão da Montanha, que é lindo, que é o Sermão das Bem-aventuranças, é quando Jesus explica quem são os felizes, bem-aventurados são felizes. Quem são os felizes, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então ele sai explicando o que verdadeiramente tem valor. Mas eu escolhi o versículo em que ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Porque eu acho que a gente está aqui para fazer a diferença. Quem é de Deus, quem é de Cristo, quem acredita nele, quem segue os seus princípios, os seus ensinamentos, tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença na família, tem que fazer diferença entre os amigos, no lugar de trabalho, na faculdade, aonde for. Tem que fazer diferença na igreja. Até na igreja tem que fazer diferença. Então, ser sal é dar gosto, né? E ser luz é apontar o caminho, né? Quando ninguém está enxergando, quando está tudo escuro. Então, nós temos essa missão. Jesus disse que nós somos sal e luz. E quando ele fala para aqueles que creem nele. Se você crê, você deve ser sal e luz nesse mundo. Amém? Então eu convido você a continuar comigo no Instagram e no Facebook, como você queira, acompanhando cada capítulo desse livro incrível que é o livro de Mateus, Novo Testamento, que conta a maravilhosa história de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, separem o tempo para ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Um beijo. Deus abençoe.